Olá, no programa de hoje eu converso com o professor Mauri Hertz, ele que é reitor da Unisul. Vamos falar sobre as ações e estratégias da universidade diante dessa pandemia. O Cidadania está no ar. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania. Hoje recebo via Skype o professor Mauri Hertz, reitor da Unisul, conversando conosco sobre esse momento, para a universidade diante da pandemia. Professor Mauri, muito obrigado pela participação, com as nossas restrições pelo Skype, para poder levar as informações para todos os estudantes da universidade, mas também para os telespectadores da Unisul TV. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço por estar participando mais uma vez aqui do programa Cidadania. E é uma oportunidade única para que a gente converse com as pessoas de dentro da Unisul, especialmente nossos estudantes, nossos colaboradores, mas também com a sociedade da nossa região, que é alcançada por toda a audiência da nossa querida Unisul TV. Professor Mauri, desde quando foi decretada a quarentena, vários setores da sociedade tiveram que se readaptar ou se adaptar a um novo momento. Na universidade não foi diferente, vocês tiveram que tomar várias ações, para que também ajudasse nessa questão da não contaminação através do coronavírus, Exatamente, Marcos. São duas ações fundamentais que nós tomamos já no dia seguinte à decretação desse estado de pandemia aqui em nosso estado de Santa Catarina. A primeira delas diz respeito ao cuidado para com os nossos colaboradores, os nossos funcionários. E aí, desde o início, nós colocamos todos os nossos funcionários em regime de home office. Ou seja, as pessoas estão desenvolvendo as suas funções, as suas atividades a partir das suas casas. Isso inclui também os nossos professores, que, aliás, estão se reinventando literalmente para poder entregar, para poder desenvolver, junto com os estudantes, formas muito qualificadas de aprendizagem, formas muito qualificadas de educação. Então, essa foi a primeira ação, em relação aos nossos colaboradores, às pessoas da Unisul. A segunda grande medida diz respeito aos próprios estudantes, ou seja, que é o desenvolvimento ou a migração das atividades acadêmicas presenciais com o uso de tecnologias. Ou, como o próprio MEC nos autorizou a fazer isso, a migração das atividades presenciais para as atividades online. E na Unisul nós já tínhamos muita experiência nessa dimensão por conta de toda a nossa história de ensino à distância. Então a Unisul foi uma das poucas universidades do Brasil que conseguiu fazer isso no dia seguinte, devido à estrutura tecnológica que nós tínhamos, devido à capacitação dos nossos professores, devido ao relacionamento com o ensino digital que os nossos estudantes já possuíam. Portanto, a Unisul ela foi muito rápida, muito célere nessa questão, por conta da própria história que ela já detinha nesse tipo de educação, digamos, Professor Mauri, a universidade já vem trabalhando há bastante tempo com essa plataforma virtual, mas mesmo assim, pronto, rapidamente teve que fazer 100%, do atendimento virtual. Como é que foi essa mudança para a universidade? Como é que foi o impacto disso? Apesar de nós estarmos acostumados com isso, foi um desafio muito grande, e aí nós devemos toda a nossa gratidão aos professores, que assumiram isso e desenvolveram isso de uma forma muito qualificada. Mesmo aqueles que não estavam tão habituados foram atrás e se autocapacitaram, e a própria universidade também colocou várias capacitações à disposição dos professores para que eles pudessem fazer essa reinvenção.
Mas não foi somente isso, né, Marcos? Nós tínhamos um grupo de estudantes que não tinha acesso à tecnologia nas suas casas, né? Então, nós temos que partir do pressuposto que nós temos mais de 20 mil estudantes, né, na Unisul, e dentro desse universo todo, nós tínhamos muitos estudantes que não tinham computador em casa, que não tinham como acessar, digamos, um ambiente de aprendizagem para que o estudo, a educação pudesse continuar a partir de suas casas. E a Unisul fez esse diagnóstico e agora, nas últimas semanas, disponibilizou nas casas desses estudantes computadores, acesso à internet, para que indistintamente todos pudessem ter acesso a uma educação de qualidade. Então, esse é o nosso pressuposto, mas, sem dúvida, voltando à tua pergunta inicial, Marcos, foi uma reinvenção muito desafiadora, mas que nós conseguimos fazer com muitos méritos, graças aos nossos professores. Professor Mauri, e agora, né, nesse atual momento, como é que está essa relação aluno-universidade diante da situação? Nós continuamos, né, dentro desse planejamento, né, diante do decreto do governo do Estado, nós continuamos esse planejamento, ou seja, o desenvolvimento das atividades acadêmicas presenciais de modo remoto, né, por meios digitais. Então, cada professor planejou suas atividades, está desenvolvendo isso. Evidentemente, há um desafio maior para aquelas atividades práticas, né, especialmente estágios, estudos em laboratório, projetos, né, de alguns cursos. Então, o que nós estamos planejando em relação a essas atividades práticas, né? Desenvolve-se no ambiente virtual aquilo que é possível desenvolver no ambiente virtual, e no mês de junho nós recomeçaremos as atividades presenciais práticas para complementar o planejamento previsto em cada unidade de aprendizagem ou em cada disciplina. Além disso, como o semestre regular ele terminaria no início de julho, nós vamos prorrogar por algumas semanas o semestre durante o mês de julho, exatamente para que naquelas unidades de aprendizagem em que não foi possível realizar de modo integral as atividades previstas, que isso possa ser feito também ainda durante o mês de julho. Ok, professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Estou conversando com o reitor da Unisul, professor Mauri Hertz. Não saia daí, nós já voltaremos. Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou conversando com o reitor da Unisul, professor Mauri, falando sobre as ações da universidade relacionadas a esse momento em que vivemos aí com a pandemia, né, do novo coronavírus. Professor Mauri, no bloco anterior estávamos falando das ações da universidade relacionadas a esse momento. Terminamos o bloco você colocando ali um planejamento, né, da universidade para 2020. Professor, a expectativa, né, de vocês é de que realmente volte às aulas normalmente, segundo o decreto do governo do estado, ali no início do mês de junho? Marcos, nós fizemos vários cenários aqui no Unisul, né? Nós tínhamos feito um cenário anterior para votarmos no dia 22 de abril. Fizemos um segundo cenário para votar no dia de hoje, né? 4 de maio. E fizemos um outro cenário para votar lá no início de junho. Então, atualmente, estamos trabalhando com esse cenário de retorno às atividades presenciais lá no início de junho. Evidentemente que se as coisas, digamos, normalizarem um pouco, nós voltaremos de fato naquele dia. Agora, caso não seja possível, nós estamos preparados também para outros cenários. E aí, nessa perspectiva, nós já estamos desenvolvendo vários protocolos, por exemplo, um protocolo acadêmico, um
protocolo de saúde, protocolos de mobilidade, porque mesmo que nós retornemos, talvez não seja possível que 100% dos estudantes retornem, que 100% dos professores retornem, né? Nós temos professores que fazem parte de grupos de risco, nós temos estudantes que fazem parte de grupos de risco. Então, para essas situações particulares todas, nós estamos atentos e desenvolvendo planejamentos e protocolos para o retorno em conformidade com as legislações, com os decretos, com as portarias dos órgãos públicos e da Organização Mundial de Saúde. Professor, uma situação que realmente impactou todo mundo, né? E agora uma pergunta bem particular relacionado a você enquanto reitor de uma universidade, trabalhando o conhecimento diariamente, né, que é o que se trabalha dentro de uma universidade. O que significa esse momento, né, da pandemia, do novo coronavírus, não só para o setor de educação, mas para todos os setores, inclusive para uma questão cultural mundial que a gente está vivendo aí de muitas mudanças, né? O que significa isso? É um momento de muito aprendizado, né, Marcos? Às vezes a gente aprende por mudanças mais bruscas, né? Em outros momentos nós aprendemos de modo mais processual. Esse é um momento de aprendizagem de uma forma muito brusca, né? E algumas coisas já estão muito claras para nós, né? Haverá uma mudança cultural, uma mudança nos processos de educação, nos processos de trabalho, né? Talvez muitas empresas colocavam em dúvida o teletrabalho. Acho que daqui para frente isso vai fazer parte da cultura rotineira da vida de muitas empresas, né? Muitos estudantes colocavam em dúvida, muitos professores colocavam em dúvida a própria educação à distância. Talvez daqui para frente vai ser uma das grandes formas de transformar efetivamente a realidade de muitos lugares, né? Mas, além disso, Marcos, trata-se também do momento da gente repensar algumas coisas da vida social, né? Talvez nós nunca tenhamos feito tanto exercício de uma convivência familiar. Talvez nós nunca tenhamos tido que fazer tantas formas de relacionamentos diferentes de uma convivência social. Então, por isso que eu falo que é um tempo apesar de angustiante, apesar da crise, nós temos que obrigatoriamente perceber o que nós podemos aprender com a crise, o que nós podemos fazer diferente com a crise. E aí eu tenho um posicionamento particular de otimismo, mas não é aquele otimismo do personagem Coringa, né, dos desenhos animados, né, que vive sorrindo, né, nem a personagem Poliana, né, a moça que ri de tudo, né, mas eu vejo assim que, com base em questões muito objetivas, em questões muito próprias desse tempo, nós temos também a oportunidade de pensar muitas coisas de forma diferenciada. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo para a gente esquecer todo o sofrimento que isso está causando para as pessoas, todas as mortes que isso está causando para as pessoas. Mas, talvez, diante dessa forma tão abrupta, né, tão violenta de mudança, quiçá nós não possamos também aprender com isso e desenvolver alguns projetos novos, alguns relacionamentos novos, diferentes, que sejam mais sustentáveis e que estejam mais à altura da vida saudável das pessoas nesta época da nossa história.
Professor, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o próximo bloco do programa Cidadania. Você está conosco aqui na Unisul TV assistindo o programa Cidadania. Estou conversando com o professor Mauri Hertz, ele que é reitor da Unisul. Não saia daí, nós já voltaremos. Estamos de volta com o programa Cidadania. Eu estou conversando com o professor Mauri Hertz, ele que é o reitor da Unisul, falando sobre o planejamento da universidade relacionado à pandemia do coronavírus. Professor, o senhor deu um panorama muito interessante no bloco passado sobre as mudanças, né, culturais, enfim, que vamos ter, que já estamos tendo, na verdade, né, diante desse momento que o mundo está vivendo. A universidade também não ficou alheia a isso, né, com algumas ações práticas, vamos dizer assim, relacionado ao combate também ao coronavírus, né? Isso mesmo, Marcos. Além daquelas duas grandes ações que eu citei no bloco anterior, seja cuidado com os nossos colaboradores e também com os nossos estudantes, nós desenvolvemos vários outros projetos interessantes e que demonstram a verdadeira essência, o verdadeiro DNA, ou seja, o orgulho de ser Unisul. E aí eu cito aqui alguns exemplos, né? O próprio fato, já citado aqui, de disponibilizar computadores nas casas dos estudantes mais carentes, que não têm acesso à tecnologia para desenvolver o seu processo educacional, mas o atendimento dos nossos alunos de medicina nas unidades básicas de saúde, o atendimento dos nossos alunos de enfermagem, dos nossos alunos de fisioterapia, a confecção de máscaras e aventais pelos nossos cursos de moda, né, de Tubarão e de Florianópolis, para disponibilizar isso às pessoas que estão atendendo diretamente nos hospitais, nas várias casas de saúde, o desenvolvimento de um programa de saúde mental à distância, né, pela internet, né, para que as pessoas também possam cuidar de si, da sua família. Enfim, eu poderia citar uma série de outras ações muito importantes e, para complementar, mais uma delas, né, nós também disponibilizamos cursos gratuitos, né, às pessoas, cursos de extensão gratuitos à distância, sobre planejamento de carreira, sobre mercado de capitais, sobre bolsa de valores, sobre curso de planilhas, Excel. Então, veja bem, é uma preocupação desde o ponto de vista pessoal até a preocupação em relação à prática da missão da Unisul em relação à sociedade. Então, isso revela, de fato, todo esse DNA da Unisul, todo esse compromisso que nós temos com as pessoas e com a sociedade. Professor, esses cursos são totalmente grátis? Esses cursos de extensão são totalmente gratuitos. Na semana passada, nós já tínhamos mais de 4.000 estudantes matriculados nesses cursos à distância. Então, vejam bem que, além das pessoas estarem aprendendo, é também uma forma de todos manterem a mente ocupada com coisas boas, né? Com coisas que vão servir para o momento atual, mas também para o momento pós-pandemia. Professor, uma pergunta, e agora uma pergunta de estudantes que estão terminando aí o terceirão, também em casa, né? Se eles podem participar desses cursos, eles podem ou não? Podem participar desses cursos. Esses cursos estão abertos para todas as pessoas, né? Para todos os nossos alunos da graduação, todos os nossos alunos do Colégio Deon, para as pessoas que estão no terceirão, também de outros colégios, né? De outras escolas e para a sociedade em geral. Então, são produtos desenvolvidos pela Unisul para todos. Professor Mauri, sabe-se que a universidade passou por todo um processo de reformulação, né? A parceria com a Ânima. Aí, em 2020, a gente chega no momento aí com muitas expectativas e positivas, aí nos deparamos com essa questão da pandemia. Como é que a universidade está vivendo esse momento, né? Vindo de uma mudança bastante forte
para essa outra mudança, né, que é essa questão da pandemia do coronavírus? Está tudo sob controle, tranquilo, até para os nossos telespectadores e para os estudantes também, né, terem tranquilidade nesse momento de tanta ansiedade, né, diante das pessoas? Diante de uma dificuldade, e de dificuldades nós entendemos bastante, né, Marcos? Passamos por um período muito difícil, né? Diante de uma dificuldade, você pode assistir ou você pode protagonizar, né? Nós, da Unisul, escolhemos o caminho do protagonismo. Então, mesmo diante de qualquer crise, nós pensamos na solução. E, nesse momento, o que é pensar na solução? É pensar, primeiro, em tranquilizar todos os nossos colaboradores e estudantes, na perspectiva da convicção de que nós estamos desenvolvendo uma educação com muita qualidade, mesmo em época de pandemia, mas ser protagonista é também olhar para o momento pós-pandemia, é nós olharmos a Unisul para frente. E nesse quesito, a Unisul não para nunca. Tanto é que nós acabamos de lançar aqui em Tubarão 22 novos cursos de graduação para iniciarem no início do mês de agosto. Então vejo bem que é um posicionamento em relação à vida, em relação à sociedade. A Unisul não para. A Unisul continuará desenvolvendo com maior impacto ainda a sua missão de bem servir a cidade de Tubarão, a nossa região e de todos os lugares em que nós estamos inseridos. Professor Mauri, diante de toda essa situação, das mudanças da universidade, você já falou, né, em todo o planejamento da Unisul, e uma expectativa aí de que volte realmente no dia 1º. Uma mensagem, então, para quem está em casa, né, diante de toda essa situação, não só estudantes, mas toda a população, os pais dos estudantes, né, irmãos que ficam na expectativa de que isso tudo volte ao normal. Qual é a mensagem da universidade nesse momento? Acho que é uma mensagem de muita fé, de muito otimismo. Vejam bem que a maior característica desses nossos tempos atuais é também o maior desafio dos tempos atuais, que é a conexão entre as pessoas, que é a convivência entre as pessoas, que é a proximidade entre as pessoas. Hoje estamos muito próximos de qualquer habitante da China, de qualquer habitante do Chuí ou do Iapoque. Qualquer ação nossa aqui pode, em algumas horas, em alguns dias, refletir numa ação do outro lado do mundo. Então, que essa grande característica da humanidade de hoje, que é a conexão, que é a interdependência, ela seja valorizada nesse momento, mas de outras formas. Talvez a gente não vá conseguir abraçar uma pessoa, beijar uma pessoa, cumprimentar pessoalmente uma pessoa, mas quais são as outras formas de nós nos fazermos presentes na vida daquelas pessoas que nos são próximas? Como um professor, nesse momento, pode se fazer mais presente na vida de um estudante? Como um estudante pode se fazer mais presente com sua turma, né? Então, é um momento de nós cultivarmos novos tipos de relacionamento, novas formas de solidariedade, novas formas culturais que, no momento pós-pandemia, vão ser fundamentais para que nós continuemos a acreditar, a termos fé, a termos otimismo, a termos esperança diante da vida. Então, essa é a grande reflexão nossa hoje. Como nós nos fazemos presença na vida das pessoas, mesmo em época de pandemia?
Professor Mauri, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, Unisul TV, claro, sempre à disposição da universidade e nesse momento trazendo todas as informações também da Unisul diante da pandemia. Muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Obrigado a você, Marcos, e sempre à disposição para conversar com você, para conversar com seus espectadores, com os nossos estudantes, nossos professores, nossos técnicos e com a sociedade em geral. Um grande abraço e sigamos com muita esperança. Muito obrigado, professor. E nós ficamos por aqui com o programa Cidadania. Eu conversei com o professor Mauri Hertz, ele que é reitor da Unisul. Cidadania fica por aqui, obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.